Imagine um país onde o sucesso não é medido em dinheiro, mas em felicidade. Um reino escondido entre os picos do Himalaia, com florestas intocadas e mosteiros suspensos em penhascos. Esse lugar existe, é o Butão. Por décadas, ele foi vendido ao mundo como o último Shangri-La, a prova de que uma nação poderia rejeitar a ganância do capitalismo e prosperar. Mas essa imagem esconde uma verdade sombria. Hoje, enquanto o governo promove a felicidade interna bruta, um número recorde de jovens butaneses está fugindo do país. A dívida nacional está explodindo, e uma crise silenciosa de desemprego e desespero se espalha pelas vilas pacíficas. O que deu errado no paraíso, como o experimento econômico mais nobre do século se transformou em um aviso sobre os perigos de uma utopia. Esta é a história não contada da economia da felicidade e do preço que o Butão está pagando por seu sonho. Para entender a crise atual, precisamos voltar a 1972. O mundo estava no auge da Guerra Fria, obcecado com crescimento industrial e corrida armamentista. O Produto Interno Bruto, o PIB, era o deus que todas as nações adoravam. Mas em um dos países mais isolados e pobres do mundo, um rei de apenas 16 anos subiu ao trono com uma ideia herética. O jovem Jigme Singh Wangchuck declarou que para o Butão, a felicidade interna bruta era mais importante que o Produto Interno Bruto. Não era poesia, era uma política econômica. Ele imaginou um desenvolvimento guiado por 4 pilares: preservação ambiental, promoção da cultura, boa governança e, crucialmente, desenvolvimento socioeconômico sustentável e equitativo. Pela primeira vez, uma nação tentaria formalmente colocar o bem-estar de seu povo e do planeta acima do lucro. Era uma ideia bela, pura e perigosamente radical. O Butão estava prestes a se desconectar da máquina econômica global e seguir seu próprio caminho. No início, o experimento parecia um sucesso milagroso. Enquanto o resto do mundo desmatava suas florestas em nome do progresso, o Butão consagrou a proteção ambiental em sua Constituição. A lei exige que pelo menos 60% do país permaneça coberto por florestas para sempre. Hoje, essa taxa ultrapassa os 70%, tornando o Butão um dos únicos países com carbono negativo no mundo. Ele absorve mais dióxido de carbono do que emite. Além disso, a educação e os cuidados de saúde foram declarados gratuitos para todos os cidadãos. A expectativa de vida dobrou. A mortalidade infantil despencou. O Butão estava construindo uma sociedade que priorizava a saúde e o ambiente, provando aos céticos que o desenvolvimento não precisava vir ao custo da alma de uma nação. Era um modelo que parecia bom demais para ser verdade. A filosofia da felicidade interna bruta não era apenas uma política interna. Tornou-se o principal produto de exportação do Butão. Líderes e acadêmicos de todo o mundo viajavam para o pequeno reino para aprender com seu modelo. Em 2011, as Nações Unidas adotaram uma resolução patrocinada pelo Butão, reconhecendo a felicidade como um objetivo fundamental do desenvolvimento humano e convidando outros países a seguir o exemplo. O Butão, uma nação com uma economia menor que a de uma cidade média americana, de repente tinha um assento na mesa global dos grandes debates filosóficos. O país se tornou um soft power, uma marca. A imagem era de monges sorridentes, natureza pura e um povo vivendo em harmonia, livre da ansiedade e do consumismo que assolavam o Ocidente. Essa imagem atraiu turistas dispostos a pagar altas taxas diárias apenas para vislumbrar o paraíso. O sonho não era apenas uma ideologia, estava se tornando lucrativo. Mas toda utopia tem um ponto de ruptura. Para o Butão, ele chegou na forma de uma caixa de vidro. Em 1999, o governo, em uma decisão histórica, decidiu permitir a televisão e a internet no país. Foi o fim de décadas de isolamento autoimposto. O rei acreditava que o povo butanês era maduro o suficiente para lidar com as influências externas sem perder sua identidade. Foi um erro de cálculo catastrófico. Da noite para o dia, as casas butanesas foram inundadas com imagens de um mundo de riqueza material, celebridades e possibilidades ilimitadas. O consumismo, o exato oposto da filosofia budista, de desapego que sustentava a felicidade interna bruta, entrou na corrente sanguínea da nação. As aspirações dos jovens mudaram. Eles não queriam mais ser apenas agricultores ou monges. Eles queriam os jeans, os smartphones e os carros que viam na tela. Essa nova onda de desejo material colidiu violentamente com a realidade da economia butanesa. O modelo da felicidade interna bruta, com seu foco em sustentabilidade e crescimento lento, não foi projetado para gerar o tipo de empregos e riqueza que a nova geração agora almejava. O resultado foi uma bomba relógio, o desemprego juvenil. Em 2022, a taxa de desemprego entre os jovens atingiu quase 30%, um número alarmante para qualquer país, mas especialmente devastador para uma nação que se orgulha de cuidar de seu povo. Milhares de jovens instruídos com diplomas universitários financiados pelo Estado se viram sem perspectivas. O sistema que lhes deu educação gratuita não conseguiu criar uma economia capaz de absorvê-los. O paraíso da felicidade começou a produzir uma geração de jovens frustrados e desiludidos. A estrutura econômica do Butão revelou sua fragilidade fundamental.
A nação dependia perigosamente de duas fontes principais de renda: turismo e a venda de energia hidrelétrica para sua vizinha gigante, a Índia. O turismo, embora lucrativo, era volátil e suscetível a choques globais, como a pandemia da Covid-19 demonstrou de forma brutal, paralisando a indústria. A hidroeletricidade, por sua vez, criou uma relação de dependência profunda com a Índia, que financiou a maioria das barragens e compra a maior parte da energia. Essa dependência não era apenas econômica, mas também geopolítica. O Butão estava efetivamente atrelado às necessidades e à política externa de Nova Delhi. A economia do reino não era diversificada, não era resiliente e, acima de tudo, não era grande o suficiente para satisfazer as novas ambições de sua população. Para financiar seu estado de bem-estar social, com saúde e educação gratuitas, e para construir as caras barragens hidrelétricas, o governo do Butão começou a acumular dívidas. A dívida externa do país disparou, ultrapassando 100% do seu PIB. A maior parte dessa dívida é com a Índia, aprofundando ainda mais a dependência. O Butão se encontrou em um paradoxo financeiro. Para manter a imagem de uma nação feliz e cuidadosa, precisava gastar dinheiro que não tinha. O país estava vivendo de empréstimos, uma contradição gritante com sua filosofia de sustentabilidade e autossuficiência. A busca pela felicidade estava sendo financiada por um modelo economicamente insustentável. As contas estavam chegando e o reino não tinha como pagá-las sem comprometer seus ideais. Enquanto a economia interna rangia, uma ameaça externa se tornava cada vez mais perigosa. O Butão está localizado em uma das regiões geopoliticamente mais tensas do mundo, espremido entre duas potências nucleares rivais, a Índia e a China. Por décadas, o Butão manteve uma política de isolamento, tendo relações diplomáticas apenas com a Índia e um punhado de outros países, evitando a China deliberadamente. Mas a China não pode ser ignorada. Pequim reivindica partes do território butanês e tem aumentado sua presença militar na fronteira. Em 2017, a tensão explodiu no impasse de Doklam, onde tropas indianas e chinesas quase entraram em guerra em território disputado pelo Butão. O pequeno reino se viu como um peão impotente em um jogo de xadrez entre gigantes. Sua soberania estava em risco. A pressão geopolítica forçou o Butão a fazer escolhas difíceis que iam contra seus princípios. A dependência da Índia significava que o Butão não podia normalizar as relações com a China, mesmo que isso pudesse trazer benefícios econômicos. A China, por sua vez, usava a pressão na fronteira como uma forma de forçar o Butão a se afastar da Índia. O reino estava preso. Para sobreviver, ele precisava de uma economia mais forte e diversificada, o que significaria abrir-se para investimentos estrangeiros, industrializar-se e, inevitavelmente, comprometer seus rigorosos padrões ambientais e culturais. A realidade geopolítica estava impondo ao Butão a mesma lógica do PIB que ele havia tentado rejeitar. A felicidade não podia proteger o país das ambições de superpotências. O custo mais trágico dessa crise não está nos balanços financeiros, mas nas vidas de sua população. A falta de oportunidades levou a um êxodo em massa de jovens talentos, um fenômeno apelidado de fuga para a Austrália. A Austrália se tornou a terra prometida para milhares de butaneses, que se endividam pesadamente para obter vistos de estudante e de trabalho, buscando os empregos e o estilo de vida que seu próprio país não pode oferecer. Famílias inteiras estão sendo separadas. As aldeias estão perdendo sua juventude. O país que investiu tanto na educação de seus cidadãos agora os vê partir para construir a economia de outra nação. É uma sangria de capital humano que o Butão não pode se dar ao luxo de perder. O país mais feliz do mundo estava se tornando um lugar do qual as pessoas mais queriam escapar. A dissonância entre a propaganda oficial de felicidade e a realidade vivida gerou uma crise de saúde mental. Estudos começaram a revelar taxas crescentes de depressão, ansiedade e até suicídio, especialmente entre os jovens. O paradoxo é cruel. Como você pode se sentir infeliz em um país oficialmente feliz? A pressão para se conformar com a imagem nacional de contentamento pode, na verdade, agravar o sofrimento, criando um sentimento de vergonha e isolamento para aqueles que estão lutando. O foco do governo na felicidade coletiva, medida por pesquisas e estatísticas, talvez tenha ofuscado a dor individual. O indicador da felicidade interna bruta não conseguiu capturar o desespero silencioso que estava se enraizando na sociedade. A felicidade se tornou uma meta a ser alcançada, e muitos sentiam que estavam falhando. Para combater a estagnação econômica, o governo butanês começou a flexibilizar seus próprios princípios. O turismo, antes rigidamente controlado com uma política de alto valor, baixo impacto, foi repensado. As taxas diárias para turistas foram reduzidas na tentativa de atrair mais visitantes e mais dinheiro. A medida, no entanto, levanta questões preocupantes. Um aumento maciço no turismo poderia sobrecarregar a infraestrutura limitada do país, danificar o ambiente intocado e diluir a cultura única que os turistas vêm para ver. O Butão corre o risco de matar a galinha dos ovos de ouro. Ao tentar salvar sua economia, pode acabar destruindo exatamente aquilo que a tornava especial. É a clássica armadilha do desenvolvimento,
Para proteger um tesouro, você precisa de dinheiro, mas a busca por dinheiro pode destruir o tesouro. Outra área de compromisso é a busca por investimento estrangeiro. Por muito tempo, o Butão foi extremamente restritivo, temendo a exploração e a influência externa. Agora, o governo está ativamente tentando atrair capital para setores como tecnologia e manufatura. Um projeto ambicioso chamado Geographic City foi anunciado, uma zona econômica especial planejada para ser um hub de carbono neutro conectando o sul e o sudeste asiático. A visão é grandiosa, mas a implementação é um campo minado. E isso exigirá mudanças drásticas nas leis de propriedade, regulamentações e uma abertura sem precedentes da sociedade butanesa. O país está tentando jogar o jogo do capitalismo global, mas com suas próprias regras. A questão é se o mundo permitirá que ele o faça. A felicidade interna bruta é calculada com base em 9 domínios: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, educação, diversidade cultural, boa governança, vitalidade comunitária, diversidade ecológica e padrões de vida. É um sistema holístico e complexo. No entanto, os críticos argumentam que essa medição pode ser problemática. A felicidade é subjetiva e culturalmente específica. Tentar quantificá-la em uma escala nacional pode levar a distorções. Pode encorajar o governo a focar em métricas que parecem boas no papel, enquanto ignora problemas mais profundos e difíceis de medir. Além disso, pode ser usado como uma ferramenta de propaganda para mascarar falhas econômicas e sociais, apresentando uma imagem de sucesso que não corresponde à realidade vivida por muitos cidadãos. O pilar da preservação cultural também enfrenta um desafio existencial. A cultura butanesa, com seu código de vestimenta nacional obrigatório, o gu e a kira, sua arquitetura tradicional e sua profunda fé budista, é o que define a identidade da nação. Mas a globalização não pode ser mantida nos portões. Os jovens, expostos à cultura pop global através de seus smartphones, estão cada vez mais se afastando das tradições. Eles ouvem K-pop, assistem a filmes de Hollywood e sonham com um estilo de vida que tem pouco a ver com os valores de seus avós. O governo enfrenta um dilema. Forçar a adesão à tradição pode ser visto como opressivo, mas permitir que ela desapareça significa perder a alma da nação. A identidade que a felicidade interna bruta deveria proteger está se erodindo por dentro. A ironia final do experimento do Butão é que, ao tentar criar um modelo diferente do capitalismo ocidental, ele acabou se tornando profundamente vulnerável às suas forças. Ao não construir uma economia de mercado robusta e diversificada, deixou sua população despreparada para as pressões e desejos do mundo moderno. A educação que o Estado forneceu criou aspirações que a economia estatal não pôde satisfazer. A abertura à tecnologia, feita em nome do progresso, importou o vírus do consumismo que atacou o sistema imunológico cultural da nação. O Butão tentou construir um jardim murado, mas descobriu que as sementes do capitalismo global podem ser carregadas pelo vento e atravessar qualquer muro. A história do Butão serve como um estudo de caso fascinante para o crescente movimento de decrescimento no Ocidente. Ativistas e economistas argumentam que o crescimento infinito em um planeta finito é impossível e que as nações ricas deveriam reduzir seu consumo para salvar o clima. O Butão, de certa forma, foi o pioneiro dessa ideia, mas sua experiência mostra a complexidade brutal de colocar essa teoria em prática. Para uma nação em desenvolvimento, o crescimento não é uma questão de luxo, mas de necessidade. É sobre criar empregos, construir hospitais e dar à próxima geração uma esperança de vida melhor. O Butão nos mostra que rejeitar o crescimento tem custos sociais e humanos imensos que não podem ser ignorados. O sistema político do Butão também desempenha um papel crucial. Em 2008, o país fez uma transição notável de uma monarquia absoluta para uma democracia parlamentar, por iniciativa do próprio rei. Foi um movimento para modernizar e fortalecer a governança. No entanto, a jovem democracia tem lutado para lidar com os problemas econômicos complexos. Os políticos fazem promessas durante as eleições, que são difíceis de cumprir dentro do quadro da felicidade interna bruta. A população, agora com poder de voto, exige resultados tangíveis, não apenas bem-estar filosófico. A democracia introduziu um novo nível de pressão por desempenho econômico, colocando os ideais do passado em rota de colisão com as demandas do presente. A pandemia da Covid-19 expôs e acelerou muitas dessas crises latentes. O fechamento das fronteiras dizimou a indústria do turismo, a principal fonte de moeda forte do país. A economia entrou em recessão. A crise forçou o governo a uma profunda autoavaliação. Ficou claro que o modelo econômico não era resiliente. A dependência de fontes de renda limitadas era uma vulnerabilidade fatal. A pandemia foi um despertar brutal, forçando o Butão a confrontar o fato de que, por mais nobres que fossem seus ideais, ele não podia se isolar das ondas de choque que abalam a economia global. A felicidade não paga as contas durante uma crise global. Hoje, o Butão está em uma encruzilhada.
O sonho original da felicidade interna bruta, de uma sociedade simples e contente, parece cada vez mais distante da realidade de uma juventude conectada, globalmente e faminta por oportunidades. A liderança do país enfrenta uma escolha impossível: continuar no caminho idealista e arriscar perder toda uma geração, ou abraçar um desenvolvimento mais convencional e arriscar perder a identidade única da nação. Há tentativas de encontrar um meio-termo, felicidade interna bruta 2.0, que integre inovação e crescimento econômico com os valores tradicionais. Mas o equilíbrio é incrivelmente delicado. Qualquer passo em falso pode levar ao colapso de todo o experimento. O legado do quarto rei, o arquiteto da felicidade interna bruta, é agora objeto de um debate intenso. Ele foi um visionário à frente de seu tempo, que previu a insustentabilidade do modelo capitalista. Ou ele foi um idealista ingênuo, que prendeu seu país em um modelo econômico que não poderia sobreviver ao século XXI? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Ele deu ao mundo uma alternativa poderosa e inspiradora, um lembrete de que a economia deve servir aos seres humanos, e não o contrário. Mas a história do botão é também um aviso severo. No mundo interconectado e competitivo de hoje, nenhuma nação, por mais nobre que seja sua intenção, pode simplesmente optar por sair do sistema. Ignorar as leis da economia global não as faz desaparecer. Elas apenas voltam com mais força. Então, o experimento do botão foi um fracasso? A resposta não é simples. Não foi a utopia que sua propaganda sugeria, mas também não foi um desastre total. A história do botão é uma lição poderosa sobre a tensão entre ideais e realidade, entre bem-estar e crescimento. Ela nos força a fazer a pergunta fundamental: o que é progresso? É um número maior no PIB? Ou é ar limpo, cultura vibrante e comunidades fortes? O botão ousou escolher a segunda opção, mas descobriu que no mundo real, você não pode ter uma sem, pelo menos, um pouco da outra. O futuro do reino é incerto. Ele pode encontrar um novo equilíbrio, ou pode ser forçado a abandonar seu sonho e se juntar à corrida global por crescimento a qualquer custo. Sua jornada serve como um espelho para todos nós, questionando nossas próprias definições de riqueza e sucesso. Qual indicador é mais importante para o seu país? O crescimento do PIB ou o bem-estar da população? Deixe sua opinião nos comentários.